Vou estar falando um pouco mais sobre a rotina do bombeiro civil e algumas coisas também que as pessoas acham estranho, né? Você vê lá o bombeiro militar jogando água na rede elétrica, né? Existe o chamado jato intermitente, que é quando ele vai cortando o fluxo da água conforme vai lançando sobre a rede elétrica, né? E vai acontecer alguns estouros, porque não é a água que conduz a eletricidade, são os materiais que tem na água. Se a água fosse desmineralizada, você poderia combater de forma mais fácil com o jato intermitente. Só que por ela ter os minérios, né, e o sal e tal, ela vai causar o quê? Ela vai causar um curto nos elementos que estão ali. Então, o jato intermitente é um recurso que o bombeiro militar utiliza, né, para poder fazer o resfriamento da rede. O certo seria a rede ser desligada, para poder evitar algum acidente, até porque se de repente pode acontecer um erro de corte ali da água e o fluxo dá continuidade e o bombeiro sofreu um acidente ali grave, né? Mas também o bombeiro vai estar com um equipamento, né? Roupa de proteção, luva, né? Algumas coisas que podem impedir ali de acontecer algo pior, né? Na questão dos extintores de incêndio, quando você vai dar uma instrução para iniciantes ou para pessoas leigas, né? Você precisa também mostrar sempre olhar para o ambiente ao qual aquele extintor se encontra, né? Para você identificar com mais facilidade. Por exemplo, você está numa garagem onde tem veículos e veículos têm combustível, né? E combustível é uma classe B. Então ali vai ter extintores da classe B e principalmente os mais eficientes, que seriam um pouquinho, tá? Porque esse extintor que você está vendo aí na tela, ele é um extintor de CO2, né? Dióxido de carbono. Então ele é um extintor também da classe B e C, só que ele é mais eficiente na classe C, que é para materiais elétricos. Então ele vai estar num ambiente próximo a um quadro de energia, né? Então todo quadro de energia vai ter o seu extintor classe C CO2, tá? Que tem esse difusor aqui, né? Que não pode colocar a mão porque congela. Então, para ensinar o leigo ou para o iniciante, é só a pessoa olhar para o ambiente que ela está, né? É lógico que na garagem também você vai ter salas, e por isso nessas salas você vai precisar também do extintor de água pressurizada, e às vezes também você vai precisar de um CO2 por conta de ter alguma parte elétrica. Você tem a copa, você tem a tomada da geladeira, você tem os transformadores, então você vai ter também um extintor de CO2, mas na totalidade, numa garagem você vai ter mais PQS, né? Porque são para líquidos inflamáveis. Ele é mais eficiente, apesar dele também ser classe B e C, ele também serve para materiais elétricos, só que ele deixa resíduo. Então, esse resíduo pode estragar alguns materiais elétricos, tá? Aqui, na observação do CO2, você vai ver que ele não tem, ele é um equipamento sem o manômetro, né? Porque ele trabalha em alta pressão. Eu não sei se poderia existir um manômetro de alta pressão para esse equipamento. Se fosse seria muito caro, né? Então ele trabalha com alta pressão, então ele não tem costura, não tem solda. Se você vê o extintor de água pressurizada e de hipoquímica, eles têm solda no casco. Uma crítica construtiva: esse equipamento, tu vê que ele fica aqui num potinho, né? Tipo um pote de cachorro, né? Para evitar dele ter contato com o chão. A base desses extintores, ela é muito sensível, tá? Eu acho que a base dele enferruja muito fácil. Então, eu acho que esses cilindros, eles perdem muito, as empresas perdem muito desses equipamentos com o tempo por conta da sua base, né? E principalmente os que ficam em área aberta, onde há chuva, né? E umidade.
e a base dele é muito fraca. Eu acho que esses extintores tinham que serem feitos com a base mais forte, né? Com algum remolde sobre aquela base, né? Uma carcaça sobre aquela base que viesse a ter um material que impedisse de encostar no chão, né? Até mesmo encostar nesse próprio pote aqui, né? Porque se ele está dentro desse recipiente aqui e esse recipiente está molhado, o fundo dele vai ficar em contato com ferrugem. E a ferrugem tem materiais que corroem, tem bactérias, né? Tem sujeira. Então ele fica em contato com essa sujeira e acaba ficando corroído. E ele se perde muito fácil. Eu acho que a durabilidade desses extintores é muito ruim, né? Talvez deveria ter outro material ou um tipo de tinta que pelo menos viesse para essa parte da base, que desse um suporte maior, né? Que você vê que eles se fundem, né? Exatamente mais na parte inferior, na parte de baixo do cilindro. Então, uma dica seria as empresas começarem a se preocupar para poder não ter tanto prejuízo com a troca, com a substituição, que são equipamentos caros, né? Então, esses tipos de extintores mais comuns deveriam ter uma camada de... Hoje temos tecnologia, né, cara? Para a gente ter tintas especiais ou qualquer material que pudesse fazer com que essa base fosse mais resistente, tá? Ao tempo. Então, isso daí é uma coisa a se pensar. Pelo fato de sempre, anualmente, você ter a recarga do material, né, agente extintor, e de 5 em 5 anos o teste hidrostático, que vai fazer a verificação da pressão dentro do caixa, para não se perder muito rápido esse equipamento, ele tem que ter uma série de cuidados, que uma pintura simples para deixar ele bonito não vai modificar isso. Essa pintura que ele leva é uma camada de beleza só. Ele não é um tratamento dentário, é uma camada de beleza. É como se você botasse lente no dente e por baixo tivesse tudo podre, né? Então, ele teria que ter um material que viesse a cobrir ele de forma mais adequada, tá? Então, essa é uma dica, uma crítica construtiva de observações que a gente faz, né? E isso aí poderia trazer lucro para as empresas.